Shalom, shalom, graça e paz, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Nós estamos aqui também nesse período de quarentena e aproveitando esse momento em comunhão, em família e parando um pouco mais para ouvir aquilo que o Eterno está falando nesses dias. Eu estava orando, falando com Deus e examinando alguns textos das Escrituras. E o Senhor começou a falar muito forte ao meu espírito. Na verdade, eu tenho falado que tudo que nós precisamos nesses dias é nos posicionarmos. Mas o posicionamento ele precisa de um modo. Né? Deus sempre tem um modo de fazer as coisas. E nesses dias, eu até disse isso, acredito no último vídeo. Deus não deseja uma multidão que pare para falar, mas de uma multidão que pare para ouvir. Uma igreja que pare para ouvir aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Sabe, arrependimento, quando se fala de arrependimento, escute isso. Arrependimento não é algo que você simplesmente deseja fazer ou como você vai fazer. Mas arrependimento é algo que precisa ser gerado de dentro para fora. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence um homem da justiça e de todo pecado. Ou seja, se não houver um relacionamento com o Espírito, se não houver uma deixa onde você para ouvir aquilo que o Espírito está falando, na verdade o arrependimento não será uma realidade na sua vida. Porque é quando eu ouço o que o Espírito está falando, é que eu consigo dar uma resposta em arrependimento para aquilo que ele falou. E não só em arrependimento, como também em ação, no sentido de ser uma voz profética e atingir as esferas. Por isso, nesses dias, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Por isso, desde já eu quero desejar toda sorte de paz, de cobertura do sangue de Jesus sobre a sua casa, mas eu quero te chamar a sua atenção nessa tarde e dizer, por favor, pare para ouvir o Senhor falar. Eu comecei a gravar esse vídeo e é bom falar da gente porque, enfim, quando a gente fala da gente, isso é libertador. Eu comecei a gravar e procurando algumas coisas para falar com vocês. Na verdade, repartir com vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso espírito. E aí, então, eu parei tudo, saí daqui, dobrei meu joelho ali, eu fui orar, eu falei, Deus, tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que eu não sei, a gente consegue perceber, eu consigo perceber isso. Então eu parei o que eu estava fazendo aqui, eu dobrei meu joelho e fui orar. E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo nesses dias, e a gente tem deixado de estar atento, primeiro é com relação ao nosso Éden. Éden nada mais é do que o lugar de delícias. A sua casa, a sua família precisa ser o seu Éden. A sua casa, a sua família precisa ser o seu lugar de delícias. E é impressionante como as pessoas elas já estão, como é que eu posso dizer, angustiadas. E hoje parece que se tornou uma tortura para muitos terem que ficar em família, reunidos. Eu fico pensando, Deus, o Senhor fez parar todas as coisas, o Senhor permitiu que tudo parasse, para que a gente pudesse voltar ao propósito, pudesse discernir aquilo que o Senhor, desde o início, no princípio, estabeleceu, família. De passarmos esse tempo de comunhão, em unidade, de passar esse tempo de ouvir, aprender e amar. E isso, de repente, parece que se tornou difícil, porque, e o Senhor me fez lembrar, quando a gente saiu, quando o povo saiu do Egito, eles estavam livres do Egito,
no sentido de atmosfera, ou seja, de lugar. Mas o Egito estava dentro deles. E embora muitos hoje estejam dentro de suas casas, eles ainda estão presos na correria, eles ainda estão presos no desespero, eles ainda estão presos na ansiedade. A estatística diz que aumentou as reclamações, aumentou o índice de briga, de confusão, de desentendimento também. Por quê? Porque o homem já não sabe mais viver em família. Os filhos já não sabem viver mais em família. A esposa já não sabe mais viver em família. E tudo que o Eterno está fazendo é nos chamando a atenção para que possamos nesses dias voltar ao padrão original e aprender a viver em família. Aprender a viver servindo, amando, cuidando uns dos outros. Parar de ir a Deus só por aquilo que Ele pode fazer, mas na essência daquilo que Ele é. E uma família, segundo o coração de Deus, ela tem o Senhor acima de todas as coisas. Ela ama a Deus acima de tudo. E ela ama a cada um, ao seu próximo, como Ele também o ama. Eu estava orando agora e o Senhor me disse acerca de como nós erramos, como nós pecamos contra Deus. Você que é pastor, ouça isso em nome de Jesus. Você profeta, apóstolo, enfim, você que vai me ouvir. Quantas vezes nós somos a Deus em busca de uma palavra? Quantas vezes nós somos a Deus em busca de uma revelação para pregar num domingo à noite, num domingo de manhã? Quantas vezes nós fomos a Deus, você ministro de louvor, porque você gostaria de ter uma canção, uma letra, um bom arranjo. E você quer saber, o Senhor te deu letras, canções. O Senhor te deu boas ministrações, revelações. O problema é que ficamos tão acostumados a ir a Deus pelas revelações, acostumados a ir a Deus para ministrar uma boa palavra, acostumado a ir a Deus para receber mais uma letra, uma canção, uma melodia. Fomos tão acostumados a ir a Deus para ter as nossas igrejas cheias, acostumados a ir a Deus para que as finanças do povo fossem abençoadas e o povo pudesse ofertar mais, acostumados a ir a Deus em prol de uma situação de enfermidade, de doença, das quais hoje, por exemplo, a gente tem vivido isso, uma epidemia terrível que assola as nações da terra. E eu chamo a sua atenção porque nós pecamos e erramos, porque na verdade o que a gente desejou foi sempre aquilo que Ele poderia nos dar e fazer e não aquilo que Ele é. Então passamos hora e tempo atrás de Deus em busca de revelações, canções e curas, enfim, prodígios, sinais e maravilhas, mas nós não paramos para estar com Ele só por aquilo que Ele é. E aí nos perdemos em meio a tantas revelações, a tantas canções lindas, a tantas mensagens que você diz, uau, que palavra! Nos perdemos porque recebemos muito, mas na verdade nós não entendemos o propósito pela qual o Senhor estava dando ou liberando tudo isso.
Enfim, quando você não para ouvir, quando você não é receptível à boa e perfeita e agradável vontade de Deus, a sua vontade será operante. Os seus desejos serão manifestos. E aí tudo que nós vamos fazer é excluir Deus. E aí Deus para você e para mim será só mais uma revelação. Deus para você e para mim será só apenas mais uma palavra, mais uma canção. Eu estava ouvindo o Ministério de Louvor e em meio à canção ele ministra o seguinte, ele diz, Senhor, que dessa vez, agora, não seja apenas mais uma canção, seja uma realidade. Que nós tenhamos uma experiência contigo, não só pelas revelações, não só pelas canções, não só porque o Senhor cura, não só porque o Senhor fará, porque eu sei que Ele fará nos próximos dias. Mas o Senhor está nos chamando a atenção para estar com Ele, para amá-lo. Sabe, acordar de manhã e desejar, mais do que você deseja a mensagem do culto de domingo, mais do que você deseja a canção para gravar o seu novo vídeo, mais do que você deseja a cura, mais do que você deseja qualquer outra coisa, Ele quer ser o primeiro. E o que o Espírito tem queimado em meu coração é, Israel, nesses dias, eu tenho chamado a atenção da minha igreja para que ela volte ao início. Porque no início de tudo eu era o primeiro. E nos perdemos. E na verdade que estamos hoje distante de uma realidade onde Ele é o Senhor das nossas vidas. Sabe, pessoal, lá em Lucas capítulo 6, verso 46, o Senhor diz, por que me chamas de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? E aí então eu lembro de, por exemplo, Deuteronômio 11 ou Deuteronômio 28, quando ele disse, atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos e os meus estatutos, as minhas ordenanças, então virão sobre ti todas as bênçãos e te seguirão. E aí eu fiquei pensando nisso ali, Senhor, o Senhor precisa nos ajudar a voltar para o propósito. Porque embora cantamos, pregamos, dançamos, nos perdemos porque colocamos o serviço em primeiro lugar. Colocamos a unção, o dom, tudo aquilo que Ele pode manifestar, ministrar na sua noiva em primeiro lugar. E na verdade é que no início não era assim. Então ele para todas as coisas e ele agora reúne a família dentro dos seus lares. E aí tudo que ele faz é com que o nosso espírito comece a discernir aquilo que o espírito dele está falando com relação ao arrependimento, com relação a servir, a amar, a cuidar. E aí então agora passamos mais tempo em família, zelando, cuidando uns dos outros. Por quê? Porque perdemos esse princípio, perdemos esse valor. E aí nós achamos que Deus é mais um culto somente. E aí passamos a entender que Deus é só mais uma revelação, que é mais uma canção. De tempo em tempo vem uma canção e ela explode no Brasil e até mesmo em alguns lugares do mundo. Mas aquilo também passa. E aí é necessário uma outra canção. De tempo em tempo Deus levanta homens, mas eles também passam.
Mas tem uma coisa, meu querido, que não passa. Tem uma coisa que jamais passará. Tem uma coisa que é eterna. Que está acima de revelações. Que está acima de uma boa canção. Que está acima de uma boa palavra pregada num culto de domingo. Que está acima. Ele diz, no princípio ele era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. Nesses dias o Senhor, como uma sarça, está queimando, chamando a nossa atenção. E aí tudo que Ele quer nesses dias, porque essa foi a pergunta do Senhor, o que queres de mim? O que você quer dele? O que eu quero dele? Será que nós não queremos somente que o coronavírus desapareça, suma, para que a gente possa voltar a viver a nossa vida medíocre, orgulhosa, prepotente, vazia? Será que tudo que a gente quer nesses dias não é que Deus dê um basta, dê um fim nesse vírus, para que voltemos a ter os aplausos, para que voltemos a estar no topo, se esquecemos dos valores eternos e implantamos em nossa vida um padrão da qual o Senhor não deseja encontrar em nós. Sabe, ele diz, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer. Ou seja, o critério é ouvir e obedecer, se posicionar, pôr em prática aquilo que se ouve. Ou seja, o que eu tenho dito? Por que eu tenho chamado a sua atenção? O que eu tenho falado nesses dias? Nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou. Cara, não tem a ver porque você seria um bom pastor, um bom pregador, melhor dizendo. Não tem a ver porque você seria um bom cantor, não tem a ver porque você seria uma boa pessoa e não praticasse aquilo que é ruim, que é mal. Muito antes disso, porque Deus amou. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, ele já tinha um plano perfeito para você e para mim. Cara, é que nem o apóstolo Luiz Hermínio, ele diz, Deus não ama a sua música, Deus ama você, cara. Deus não ama as suas pregações de domingo, Deus ama você. Deus não ama o que você faz quando você sai da sua casa para evangelizar. Deus ama você. Isso é bom, é legal, é bacana. Mas Ele ama você. Se nós lemos o livro de 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, algo que acontece e Paulo tem que chamar a atenção deles para que eles acordem. Ele diz, porventura são todos apóstolos, no capítulo 12, verso 29 em diante, né? São todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons, ou seja, têm todos vocês os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos os sonhos. Isso é legal, isso é bacana, é legal. Mas eu tenho algo superior, então ele diz, portanto, procurai um zelo, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora ele está dizendo, cara,
Porventura são todos esses apóstolos, profetas, são todos esses mestres, são todos esses curandeiros, são, enfim, diversos. Mas eu tenho algo mais excelente para você. Então ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu desse tudo que tenho, se eu não tiver amor, eu nada seria. Sabe o que ele está dizendo? É que a gente pode ter boas ministrações de domingo, a gente pode ter uma boa canção, a gente pode ter, sabe, um espírito quebrantado com relação a servir, a dar, a ofertar. Mas se nós não tivermos amor, de nada seríamos. Primeiro, amor por Ele, porque ame o Senhor Deus acima de todas as coisas. E segundo, ao teu irmão como Ele nos amou. Ame como eu te amei. Sabe, isso me faz refletir, e uma das minhas orações nesses dias é: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque quantas foi as vezes que eu fui ao Senhor por uma revelação, quantas vezes eu fui ao Senhor porque eu precisava de mais uma estratégia. Senhor, quantas vezes eu fui ao Senhor para que o Senhor fizesse isso, fizesse aquilo, me esquecendo que eu deveria ir ao Senhor para passar um tempo só te amando e nada mais. Só te amando e nada mais. Então a pergunta do Senhor para nós nesses dias: o que você quer de mim? O que você quer de mim? Será que o que a gente quer não é só que Deus arranque essa praga das nações e nada mais? Mas eu te chamo a atenção nesses dias, o que Deus deseja de nós, queridos. E esse é o motivo disso ainda não ter sido eliminado da face da terra. É que Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração nesses dias. Ele não quer que nós nos atenhamos somente por um vírus que já tem ceifado a vida de muitos, mas que nós foquemos e olhemos para Ele, o autoconsumidor da nossa fé. Ele está chamando a nossa atenção. É verdade, há orações, há lágrimas, mas orações e lágrimas para que Ele arranque essa praga das nações. Mas o que Ele quer é orações e lágrimas voltando para Ele. Orações e lágrimas se rendendo a Ele. Orações e lágrimas dizendo: eu tenho saudade de Ti. Orações e lágrimas dizendo: eu preciso de Ti. Mais do que eu preciso dessa cura. Mais do que eu preciso que o Senhor elimine isso de nossa nação. Eu preciso de Ti. Nesses dias nós precisamos nos voltar para Ele de todo o nosso coração. Você que me ouve, que de repente esteja enfermo, doente, talvez desenganado dos médicos, talvez você tenha uma causa na justiça e ela não sai. Talvez você tenha passado uma situação familiar terrível. A crise se instalou no seu casamento. Ninguém já consegue entender mais ninguém. Talvez o seu problema seja financeiro, talvez o seu problema seja emocional. Talvez feridas, marcas que te fazem chorar, te fazem sofrer. E a sua busca por Ele é para que você se torne livre disso e não pelo que Ele é. Queridos, Ele está acenando, Ele está se revelando nesses dias, dizendo: olhem para mim, olhem para mim. Nesses dias nós precisamos voltar para o Senhor de todo o nosso coração, com lágrimas, com pranto, com arrependimento, com confissão de pecados, dizendo: Senhor, nós te queremos, nós te desejamos mais do que tudo. Por favor, meu querido, não fique ligado nas estatísticas, não fique ligado nos noticiários.
Porque se você ficar se alimentando disso, a sua fome por Deus será só por um resultado. A sua fome por Deus será apenas por mais um resultado. Eu quero ver cura e nada mais. Você terá sede em ver uma praga desaparecer, mas você não terá sede em vê-lo aparecendo, em vê-lo se mostrando, se revelando. Nós precisamos nesses dias voltar os nossos corações, voltar o nosso espírito para Ele. Por isso que Ele não deseja uma multidão que pare para falar, mas uma multidão que pare para ouvir, para entender o que o Eterno está falando nesses dias, para provocarmos nas regiões celestiais, até porque Efésios 1 diz que todas as bênçãos já estão lá, é tudo seu, ou seja, a gente tem que parar de ir atrás por aquilo que é nosso. Sabe, querido, Ele quer te dar revelações, sim. Ele vai te dar muitas canções, sim. Mas acima de todas as canções, Ele é. Acima de toda palavra, Ele sempre será. Ele é o Deus Todo-Poderoso. João teve muitas revelações, João viu muita coisa. Mas chegou um momento da vida de João que João teve que discernir e entender isso. A Bíblia diz que ele olhou e ele viu a terra e ele viu que ninguém era digno de desatar os selos e abrir o livro. E ele chorava amargamente, porque não havia ninguém que pudesse desatar os selos e abrir o livro. Até que um dos anciões diz: João, não chores. Eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele pode desatar os selos, ele pode abrir o livro. Sabe, querido, nós precisamos desligarmos, em nome de Jesus, nos desligar daquilo que é terra e nos conectar daquilo que é reino, daquilo que é céus. Porque há um que pode desatar todas as coisas. Então ele vê e ele diz: então eis aí o Cordeiro, é revelado a João o Cordeiro de Deus. É revelado a João a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ei, nesses dias, o que o Senhor está dizendo é que nesses dias Ele está se revelando. Eis aqui o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ou seja, é nele que nós vamos nos conectar. Por favor, não se conecte. Ou não tente se conectar por uma necessidade, mas se conecte por amor, se conecte por um propósito eterno. Tenha sede, tenha fome dele na sua essência, na sua plenitude, naquilo que ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos disso nesses dias. Precisamos de alguém que clame, sim, vamos levantar um clamor. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 15, não é? Lá fala sobre as águas amargas, quando o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, e aí eles ficam 3 dias caminhando no deserto, eles chegam até Mara, e por isso o nome de Mara, porque as águas eram amargas. Então eles vão até Moisés, dizendo: Moisés, o que fazemos? Porque há 3 dias, é claro, o povo está com sede, caminhando no deserto, é terrível, o povo começa a murmurar. Então a Bíblia diz que Moisés, ele clama ao Senhor, e o Senhor ouve a oração de Moisés, porque o Senhor sempre ouve a oração daqueles que clamam. Mas eu preciso transcender nisso. Psiu, eu não posso só levantar um clamor para que Deus resolva o problema, eu preciso transcender para descobrir quem Ele é. Eu preciso ir além. Então a Bíblia diz que Moisés, ele clama ao Senhor, o Senhor o responde e diz: Moisés, pega esse galho, pega essa árvore, lança-te sobre a água. E quando Moisés lançou sobre a água se tornou doce. E naquele lugar chamado mar, o Senhor estabeleceu a lei. O Senhor estabeleceu os seus princípios, as suas ordenanças, dizendo: gente, olha, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem,
capítulo 15 de Êxodo, verso 26, ele diz: e disse o Senhor, na verdade vamos ler o 25 que é melhor, e ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou sobre as águas e tornaram doce. E ali lhes deu estatuto, ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças. Ali os provou e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, das quais pus sobre o Egito, porque sou o Senhor, o Deus que te sara. Sabe o que ele está dizendo? Cara, o que eu permiti que acontecesse com o Egito só poderia voltar a acontecer se houvesse desobediência. Ele está dizendo: olha, vocês querem água, eu te dou água. Agora, se vocês ouvirem a minha voz, não haverá enfermidade, não haverá doença em vocês. Se vocês guardarem os meus estatutos,